Bem, pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, na verdade, né? Sobre o mínimo que você precisa saber para entender a semiótica. Então, eu selecionei os conceitos fundamentais para que a gente pudesse entender a semiótica de um modo genérico, de um modo não levando em conta correntes específicas, mas aqueles conceitos coringa, conceitos fundamentais, abrangentes, que fundamentariam a semiótica e que, de repente, podem contribuir aí com os teus estudos e o teu conhecimento. E hoje a gente vai falar vou escrever aqui na tela, sistema modelizante primário e sistema modelizante secundário. Por que eu escolhi esse conceito de um nome tão difícil? Porque a semiótica ela sempre teve uma crítica que disse que é como se ela vivesse de metalinguagem. Ou seja, eu quero explicar o mundo, então eu crio uma outra linguagem para explicar aquela linguagem. Então é a linguagem sempre explicando a outra linguagem. Então esse caráter de metalinguagem, algumas teorias criticam, dizendo, poxa, mas já tem a linguagem literária. Por que eu preciso criar uma outra linguagem para explicar a linguagem literária? Né? Mas na verdade, o que está aí em jogo não é exatamente criar uma nova linguagem. Né? Basicamente o que está em jogo é que, para você entender o mundo, você entende o mundo a partir de uma linguagem, a partir da língua. Né? É aquela ideia do sapir. Né? A organização do mundo é o teu conhecimento de linguagem. Né? Então, assim, trocando em moedinhas aí de R$1, né? O mundo está organizado. Né? Você olha o mundo, aparentemente está organizado. Você tem uma organização, tem uma lógica. Essa lógica do mundo, ela é feita pela língua. Pela língua, a organização do mundo é feita pela língua. Ou seja, vamos pegar um exemplo prático. Como é que a gente compartilha, por exemplo, a comida? Como é que a gente compartilha, assim, eu como, aqui no Brasil a gente come arroz, feijão e carne. Lá na Europa a Itália eles comem macarrão. Né? Então por que há esse compartilhamento desse fator cultural? Pela língua. A língua é o elemento que une aquele grupo. Então por quê? Porque como você compartilha signos, você compartilha informações entre si, automaticamente você também compartilha cultura. Porque a palavra, ela significa a coisa também, de certo modo. Então quando eu falo sobre um tipo de comida, eu estou materializando. Se eu falo signo comida, eu estou materializando a comida. De modo geral, então, para não complicar, para cumprir a nossa meta aí, o mínimo possível para a gente entender, cultura tem a ver com língua. O modo como você vive na tua região tem a ver com a língua. A língua ela é um elemento cultural, um elemento de compartilhamento de valores, compartilhamento de crenças, compartilhamento de folclore. Por isso que a semiótica se preocupa tanto com a metalinguística. O que é a metalinguística? Eu explicar um código por meio de outro código. Então como é que eu explico o código culinário para alguém que está distante? Ou para alguém que acabou de chegar? Ou eu dou para a pessoa comida mesmo, propriamente dita, ou eu converso com a pessoa e vou compartilhando informações pela língua. Até que chega um momento que aquelas informações vão se tornando cada vez mais reais na vida da pessoa, se transformam em cultura, se transformam em comportamento, em valores e tudo mais. Então, assim, a semiótica acaba, sim, se preocupando em explicar o mundo por meio de linguagem. A linguagem explicando a linguagem. Porque, de certo modo, a gente acredita que o mundo é moldado pela língua. A língua é que molda. O Walter Benjamin já dizia isso, né? Nós não estamos fora da língua. Nós estamos dentro da língua. A língua é o todo. A língua é o total. Né? A gente está dentro da língua. Né? Bem, então a gente já explica um primeiro ponto. Aquela língua que você aprende quando você é criança, papá, mamá, né? Aquelas primeiras palavras, é o sistema modelizante primário. É o que a gente chama da língua natural. Ela é a principal língua que faz as trocas para sempre da tua vida.
Você vai se sentir em paz, você vai se sentir em casa no seu país, justamente não só por causa, não só pela facilidade linguística, mas porque a língua traz a cultura do seu local. Essa satisfação, esse acolhimento é muito maior do que propriamente só uma questão de entender. Tem a ver com a língua ser a base da vivência em grupo. Então, o sistema modelizante primário é responsável por todas as trocas. As primeiras palavras que você aprende quer dizer que você está entrando naquela cultura, quer dizer que agora você é um indivíduo social, um indivíduo coletivo. Aquelas primeiras palavras elas valem muito mais do que só idioma. Ela é o dizendo, olha, agora eu faço parte desse grupo, né? Estou dentro desse grupo, vou compartilhar com esse grupo tudo, palavras, mas também valores, vou compartilhar tudo com esse grupo, né? Até gosto musical de certo modo. Então, a esse sistema a gente chama de sistema modelizante primário, que é a base de tudo, que é a nossa língua. Acontece que o homem, ele pega esse sistema modelizante primário e ele criou um outro, um sistema modelizante secundário, que é aquilo que ele criou em cima da língua. Claro que depende da língua, é construído em cima. Digamos que o sistema modelizante primário, a língua, seja os tijolos. E aí com esses tijolos ele constrói castelos, constrói teatros, constrói estádios de futebol, constrói casas, constrói parques. Ou seja, os sistemas modelizantes secundários, eles são construídos em cima dos sistemas modelizantes primários. O homem adora inventar. A gente cria. A arte é um exemplo disso. A gente tem a nossa vida. Tem cenas da realidade aí que são clássicas. Pessoas que matam pessoas. A gente acabou de... Estou passando pelo momento da notícia de uma chacina em determinado município do Mato Grosso, onde o cara matou 7 pessoas friamente, incluindo uma criança. Isso é cena real. Isso é a vida real. Mas eu posso criar narrativas, né, naturalistas, vamos chamar assim, severas, violentas, que são arte, né? Filmes que têm a violência, que normalmente tem muita violência, que estão sistemas modalizantes secundários. A arte é isso, ela pega a realidade e retransforma e processa isso e cria narrativas, mitos, histórias, lendas. Você tem o folclore. O homem adora construir sobre a natureza. O homem pega a natureza e constrói em cima dela a sua cultura, os seus valores, os seus símbolos, os seus ritos, que não existem no mundo natural. Existe só na cabeça do homem, né, no sistema modelizante secundário. Então por que é sistema modelizante? É chique esse nome, né? Você fala, o cara acha que você é inteligentíssimo, né? Sistema modelizante é porque ele modela a realidade. Nada mais do que isso. Lá da teoria da escola de Tartu, né, da escola soviética, do Yuri Lotman e outros. O que é um sistema modelizante? É um sistema que molda a realidade. Então, um sistema modelizante primário, a língua que você aprendeu lá, ela molda a tua realidade. A tua realidade social vai ser moldada por ele. Tudo que você vai reconhecer vai estar moldada por esse sistema que é a língua que você aprende. Né? Parece estranho a gente não conseguir conectar que de repente o mundo que a gente conhece está conectado com a língua. Depois disso, a gente constrói coisas. Então, o cinema, a arte de um modo geral, a política, a religião, os mitos, o folclore, tudo é construído sobre esse sistema modelizante primário. E aí que a gente chama de sistema modelizante secundário. Então nós, da semiótica, a gente gosta muito de estudar o quê? Os sistemas modelizantes secundários. A exemplo, a arte. Então a literatura, ele é um sistema modelizante secundário, que é construído em cima da língua. Ele não é a língua. Né? Eu sempre brinco, esses dias eu brinquei com a turma, e espero que vocês não me entendam como um tom pejorativo. Eu disse que a língua é o leite e a literatura é o iogurte, né? Ou o queijo, sei como você queira. É um produto trabalhado, né, procedimental da língua. Foi feito um trabalho, a matéria-prima é a língua, mas é preciso apurar, é preciso escolher, é preciso classificar, retrabalhar para você criar um outro sistema que é a música, por exemplo. Então a gente tem o sistema artístico como um todo, música, cinema, arquitetura, que é esse sistema modelizante secundário. Então nós semioticistas a gente gosta muito de estudar esses sistemas modelizantes secundários. Mas não dá para separar a literatura da língua. E nem dá para separar a culinária da língua. Porque é na língua
que a gente se compartilha as nossas informações. A gente pode não gostar dos mesmos filmes, a gente pode não gostar das mesmas comidas, a gente pode não gostar das mesmas músicas, mas eu, você e quem estiver assistindo, nós compartilhamos da mesma língua. Isso é a regra. E o que é a língua? Que eu falei no início do vídeo, sistema modelizante primário, a base de tudo, né? Que é o que tem as maiores trocas metalinguísticas, é a base de onde nasce todos os outros sistemas modelizantes. Então, nós da semiótica, a gente estuda esse processo, como que a arte usa a língua para se transformar em arte, como que a literatura faz isso, e agora a gente tem novos sistemas modelizantes muito importantes. Nós temos hoje, atualmente, sistemas modelizantes. A gente sempre teve, nós temos sistemas modelizantes com funções muito específicas. Então a gente tem com funções ideológicas. A gente tem com funções ideológicas. O que é função ideológica? É constituir um pensamento, né? Seja de que lado. Constituir um pensamento dentro de um coletivo. Fazer com que aquele coletivo pense de determinada forma. Encare a vida de determinada forma. Encare os fatos de determinada forma. Que já vem desde o religioso, que já vem desde o político. O religioso é mais antigo, o político é ainda mais antigo, o artístico também é mais antigo. Mas agora a gente temos, recentemente, nos últimos 300 anos, o ideológico, né? E hoje a gente está tendo essa intensificação do ideológico por meio de novas formas de organização discursiva, que é bem interessante e que estão intensas, porque mudou a natureza da comunicação, as faces da comunicação. Ela é mais rápida, ela é mais direta, ela é mais participativa. A gente participa pelas redes sociais dos circuitos de troca. A gente participa hoje da construção cultural. É só você ver aí pessoas que não têm talento nenhum, que são celebridades, que são influencers. O que é um influencer? É uma pessoa que não tem talento para nada, mas que influencia um grupo de pessoas. Então tem um tipo de talento de influenciar pessoas. De onde vem o talento de influenciar pessoas? De onde vem essa perspectiva de influenciar pessoas? Então, é um elemento da semiótica de estudar. Como nasce o influencer? Então seria um objeto da semiótica. Então a semiótica teria que estudar isso. Ela teria que entender o que esse influencer está fazendo, a gente teria que estudar todas as movimentações dele nas redes sociais e entender como as pessoas estão recebendo aquilo que ele está fazendo, que recurso que ele está usando, que estratégia argumentativa, persuasiva, de convencimento ele está fazendo, né? A gente tem que estar ali estudando isso, entender como aquilo está sendo significado para as pessoas. Então esse é um dos objetivos da semiótica. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminando por aqui. Qualquer dúvida, o Vitor Manuel de Aguiar e Silva usa muito essa questão do sistema modelizante no livro dele sobre teoria da literatura, mas eu acho que a ideia é essa. Isso é um conceito importante, não importa qual seja a sua área, se seja semiótica americana ou francesa, eu acho que essa é a ideia, né? Se você gostou do conteúdo, curte. Se você tem alguma sugestão de algum conceito básico que eu deveria abordar aqui, você também pode sugerir aqui nos comentários. Se quiser comentar alguma coisa sobre sistema modelizante primário e secundário, você comenta também. Pode comentar. E um abraço semiótico, né? Um abraço semióticos a todos. Toda quinta-feira, 19 horas, próxima quinta, mais um vídeo aí da nossa série explicando o mínimo que você tem que saber sobre semiótica. Grande abraço!